Ficou pior? Ficou. Tá bom. Eu vou. E agora? Agora ficou melhorzinho. Tá. Ah, não tá Conector ruim, aqui. não. Não tá ruim, não. Mas quanto mais você mexe, mais Pior lasca. fica. Vixe, Maria. Vamos mexer não, então. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Apareceu aí para vocês? Estou vendo. Aqui. Eu parei aqui. A gente estava falando do algoritmo para fritar um ovo, né? Tem aqui os passos. Ah, mas isso aqui, ó, chegou alguém. Pronto. E vamos lá de novo. Então, assim, mas isso aqui é algoritmo, né? Como é que é isso? Esse negócio aqui é algoritmo? Sério mesmo que isso é um algoritmo? É, gente, é um algoritmo, tá? A gente tem formas e formas de algoritmo. Tem algumas que a gente utiliza mais que outras. Aí depende do que nós queremos fazer. Na verdade, assim, sempre que eu pedir para vocês fazerem um algoritmo, eu vou informar para vocês de que maneira que vocês têm que fazer. Quando a gente não informa nada, a gente adota o pseudocódigo. Eu vou mostrar já o que é o pseudocódigo. E tem mais gente chegando. Bom dia para os que chegaram por último. Aí, então o que é o algoritmo, né? Se esse negócio de fritar o ovo aqui, né, é um algoritmo, qual é a definição de algoritmo? A gente tem várias definições, tá? Sempre está implícita aquela coisa da sequência de passos. O algoritmo sempre vai ser essa descrição da sequência de passos. Por isso que a gente associa muito o algoritmo à receita, né? A gente sempre fala, gente, uma receita é um algoritmo, porque na receita sempre tem uma sequência de passos. Tá? Então a gente sempre brinca muito, o algoritmo é uma receita, é a receita de bolo, né? É o passo a passo, é a sequência de passos que você vai seguir para fazer uma determinada coisa. Eu quero fazer um bolo de chocolate, então vai ter uma sequência de passos ali que vai envolver em algum momento um chocolate, né? Eu quero fazer, sei lá, né, uma outra receita lá, quero fazer uma receita de escabeche. Vai ter uma sequência de passos também. Acho que chegou mais gente. Assim, só pra quem não sabe cozinhar, o que é isso? Escabeche é um negócio feito com berinjela. Ah, então certeza que eu não ia saber fazer isso mesmo. É, Nem de berinjela eu gosto. a berinjela é meio controversa, né? Então, gente, tá? É essa noção, é a sequência de passos, é o como fazer. Aí, como assim, eu citei uma receita bem, né, que nem todo mundo conhece, justamente por causa disso. Bom, como que será que faz isso, né? Então, vai ter uma sequência, corta lá o negócio em, sei lá, em cubinhos, o negócio, no caso, a berinjela. Depois, corta pimentão, e assim vai, tá? Então vai ter uma sequência de passos, o algoritmo ele é isso, ele é semelhante a uma receita, porque é uma sequência de passos. Só que assim, a diferença é que a receita ela é feita para que uma pessoa possa pegar e possa fazer. Quando a gente escreve um algoritmo, a gente também faz de certa forma para uma pessoa, mas a gente supõe que essa pessoa é como se ela fosse um processador do computador. Então, as instruções que a gente dá no algoritmo é para o computador, de certa forma, tá? Porque a gente está supondo que é um processador. O algoritmo a gente não vai executar ele diretamente no computador, apesar que tem formas de algoritmo que podem ser executadas. Né? Quem quiser utilizar, pode utilizar aí o VisualG, por exemplo, que ele compila algoritmo, tá? Mas eu não vejo muito motivo para isso, não. Melhor fazer na mão mesmo, né? O objetivo principal da gente trabalhar algoritmo é que você possa desenvolver a lógica sem preocupar com formalismo, que é o que eu estava falando para vocês ontem.
Quando a gente está escrevendo um programa, quando a gente está fazendo ali, a gente tem que preocupar com os formalismos, né? São muitos formalismos. E aí, quando a gente escreve o algoritmo, a gente tem mais liberdade. Então, você pode trabalhar mais na ideia do que se preocupar com ponto e vírgula, com a aspa, com não sei o quê, né? Algumas pessoas acostumam rápido com essa coisa toda e pegam rápido, aí até que vai. Mas se você começa a se preocupar com a estrutura da coisa, com a maneira como você apresenta os dados, você deixa a lógica de lado. Tá? O objetivo maior é trabalhar a lógica, porque a partir do momento que você sabe lógica de programação, você vai programar em qualquer linguagem, né? É só uma questão de tempo para você pegar o jeitinho daquela linguagem, mas o importante é saber o quê? Lógica, tá? E não existe essa coisa, eu sei C, eu sei Java, eu sei... Não, gente, o importante é saber a lógica de programação, que isso aí ela é a mesma, tá? É claro que tem coisas ali que vão adicionar mais complexidade nas linguagens de programação, tipo orientação a objeto. É um outro paradigma. Então, você vai ter que trabalhar, além da lógica de programação, você vai ter que adicionar mais alguns conceitos aí. Mas, no mínimo, a lógica de programação. Tá? Isso que vocês têm que desenvolver agora. E assim, para a gente não ficar aqui no vácuo dessas definições de algoritmo, como que o pessoal define algoritmo por aí? Uma receita, aí, tá vendo? Eu falei negócio da receita, né? Já tá aí. Uma receita, uma sequência de instruções que servem para realizar uma meta específica. Uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Descrição de um conjunto padronizado de ações primitivas, bem definidas e executáveis, que encadeiam a realização de uma tarefa. Aí tem algumas definições que são mais completas, que vão falar da questão da ambiguidade, porque a gente tinha falado. Um algoritmo ele não pode ser ambíguo, né? Então, quando você fala assim, despeje parte do conteúdo no recipiente. O que é parte? Tá? Não existe isso para o computador, não vai, a gente não sabe explicar para ele um pouco, muito, parte. O computador não vai entender. Então, a gente precisa que as coisas não sejam ambíguas para que realmente aquele programa, aquele algoritmo vá funcionar. Aliás, nas linguagens de programação, a gente nem consegue usar ambiguidade, porque é tudo muito Nesse caso, eu certinho. poderia colocar despede 53% do conteúdo do envelope, Sim, daria certo. assim dá certo, porque não tem ambiguidade nisso. Tá? Desse jeito aí dá certinho. Mas se você falar parte, ou um pouco, ou muito, não quer dizer nada. Vai Né? dar certo se você tiver especificado quanto tem na embalagem. Também importante. Né? A embalagem lá, ela vai ter 200 ml, por exemplo. Despeje 53% do conteúdo da embalagem, porque senão pode dar problema. Quando fala assim, explica dessa forma, o algoritmo é tão legal, tão simples, Tão bom, né? O comecinho aqui, a gente vai ter uns exemplos aqui bem legais. tão bom, na hora que vai partir pro Scratch, passa raiva. É, porque aí a sua cabeça tem que começar a funcionar como um processador, né, para você não perder tempo fazendo as coisas. Porque assim, programar não é só jogar as coisas e ver o que acontece, né? Não é isso. Então você economiza muito tempo e passa muito menos raiva quando você já sabe, quando você desenvolve a lógica e aí você sabe o que você está fazendo. Você joga o negócio lá e fala assim, isso aqui vai dar isso. Eu já sei o que vai dar isso, não vai funcionar isso aqui. Então é muito mais fácil, tá? Por isso que tem que desenvolver. E treino é o jeito de desenvolver isso, viu, gente? Ou, Tem, desculpa tem que interromper sua ter. aula toda hora, é porque esses últimos dias eu ando muito eufórica. Eu vou tentar ficar mais caladinha. Não, gente, pode falar, pode participar, tá? É legal que participem mesmo, fica mais animado, fica melhor. Mas é isso, né? Então tem gente que define de outra maneira também, que é uma sequência ordenada, finita e não ambígua, que foi o que a gente falou, né? De etapas que conduzem à solução de um problema. Então sempre a gente tem um objetivo para chegar, quando a gente faz um algoritmo, né? Eu quero resolver alguma coisa, sempre. Sempre vai ter essa questão da ambiguidade. Mas a ambiguidade, ela geralmente não acontece em pseudocódigo, nem em fluxograma. Ela pode acontecer na forma narrativa, às vezes, quando a gente vai colocar uma expressão ali, a gente pode até deixar meio ambíguo, né? Mas aí você não está seguindo direitinho o pseudocódigo, por exemplo. E Costuma aí, acontecer muito enunciado de questões. Às vezes, mesmo sem perceber, fica. é, os enunciados de questão de maratona de programação, então, gente, você tem que ter, assim, alguns, né? Nem todos. Um poder, assim, de interpretação absurdo.
que é, nossa. Aí, por último, essa maior de todas aí, né? Processo de cálculo ou resolução de um grupo de problemas semelhantes, em que se estipulam com generalidade e sem restrições as regras formais para obtenção do resultado ou da solução do problema. Esse aqui eu acho interessante por causa do seguinte: muitas vezes, quando a gente faz um algoritmo, quando a gente está começando, a gente faz em situações muito restritas, tá? E é legal quando você aprende a fazer de forma generalizada, porque, por exemplo, você faz lá um programa para calcular a média de 3 notas. Só que nem sempre as situações na vida vão ser 3 notas. Então, é legal quando você começa a aprender essa generalização. Aí você faz para N. Tá? Esse N ele vai ser informado em algum momento. Então, tudo que você vai fazer, você começa a fazer generalizado. E aí você agrega muito mais nos programas, nos algoritmos que você está fazendo quando você faz com generalização. Mas calma, isso é assunto para depois. Gente, isso aqui é um algoritmo? Sim, sim. Sim, é uma sequência de passos para resolver um determinado problema, né, que eu comentei aqui, fazer um bolo de chocolate. Não tem ambiguidade, né, não tem ambiguidade. É, é isso. Mais ou menos, tem um pouquinho de ambiguidade aí, mas é um algoritmo sim. Em um algoritmo, a gente sempre vai ter entradas, processamento, saída. Então, as entradas é o que eu preciso para poder fazer isso aqui que eu quero fazer dentro desse algoritmo. Aí o processamento é realmente esse fazer. E a saída vai ser a parte em que a gente informa os resultados do que a gente está fazendo. Tá? Então, sempre temos entrada e saída, e vamos ter também o processamento. Às vezes, a gente, né, faz mais ou menos as entradas e as saídas, mas o processamento não tem jeito da gente fugir dele, né? Senão não vai resolver o problema. E aí, dentro desse processamento, o que, que nós vamos ter? A gente vai ter muitos cálculos, tá? Vamos ter muitos cálculos, muitas comparações, a gente vai estar fazendo contas, comparando valores, testando situações, testando condições. Tá? É isso que a gente vai ter dentro dos algoritmos. A gente vai estar fazendo bolo nos algoritmos, não, gente. Sinto muito, que é só agora, só para a gente ilustrar o conceito mesmo. Aí, no caso do bolo de chocolate, quais são as entradas? São os ingredientes. Eu preciso de chocolate, eu preciso de ovo, eu preciso de farinha, eu preciso de leite. Ou não, né, gente? E por aí vai. E o processamento é misturar isso aí de um jeito, né? Tem gente que bate as claras, tem gente que faz tudo junto, tem gente que bate no liquidificador, e aí vai. Então, esse é o processamento. E a saída, nesse caso, é o bolo de chocolate pronto, né? Então, a gente já entendeu aqui dentro desse contexto. Opa, o que é isso aqui? Qual é a resposta, gente? Tenho que lembrar, mas eu É esqueci. Ivone, Ivone. Ivone, né? Bom dia, Ah, Legício. nem eu respondi com o microfone fechado. Algo muito importante para a gente desenvolver esses algoritmos vai ser o raciocínio lógico, tá? Extremamente importante. Então, assim, a gente joga esses probleminhas, mas é para treinar, né? Então, se vocês quiserem treinar raciocínio lógico, vai pegando esses probleminhas aqui para resolver, ajuda muito, viu, gente? Então, um dos ingredientes que a gente vai usar para desenvolver o algoritmo é a lógica, que é o quê? É esse pensar certo, né? Pensar correto, conseguir encadear o pensamento, conseguir organizar o pensamento. Então, a gente vai precisar muito, a gente vai se basear o tempo inteiro na lógica para poder desenvolver os nossos algoritmos. Mais um aqui, gente. Qual a resposta? Putz, peraí. Não sei, pula.
Vamos lá, gente. Vitor Hugo de esquecer, não sei se você tá vendo. Eu tô vendo, não. Mais alguém respondeu aí no chat? E aí, turma? Se tivesse o barulhinho do sapo, eu ia colocar o barulhinho do sapo lá. Cri, 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 cri. E aí, gente, ninguém? Pelo amor de Deus, aí você ia matar meu raciocínio. Curioso caso do sapo que faz cri-cri. É, Mas ok. é o sapo, o grilo, né? Os bichinhos lá do. Eu acho que é assim. Ah, quem mais? Só você, gente? Ah, eu só sei que as meninas são o dobro, a princípio, mas o resto eu ainda não cheguei à conclusão. Dobro não, gente. Peraí, metade. Eu sei lá o que que eu tô falando. Já perdi o fio da meada. Os meninos estão respondendo no chat que é a D. Também acho que é a D. Certo. Então vamos lá. Cada menina tem 2 vezes mais irmãos do que irmãs. Fica implícito, né? Então tem 2 vezes mais irmãos que irmãs. Aí, assim, daqui já dá para dar um chute. Lendo a primeira frase já dá para dar um chute. Entretanto, cada menino tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Ó, lendo a primeira frase aqui, qual é o chute que a gente já pode dar? Cada menino tem 2 vezes mais irmãos, que tem mais meninos do que meninas. Sendo assim, qual é a alternativa que a gente vai procurar primeiro? A D? E aí, olhando aqui a D, vamos ver se o resto se observa, né? Cada menina tem 2 vezes mais irmãos. Cada menina aqui tem 2 irmãs e 4 irmãos. Cada menina aqui na alternativa D. Está obedecendo a primeira regra? Sim. Entretanto, cada menino tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Cada menino aqui, ele vai ter 3 irmãos e 3 irmãs. Então, é a alternativa D. Mas ó, a primeira frase já deu uma pista boa aqui, só que deixou as coisas meio implícitas, né? Então, às vezes, passou batido. É a letra D, então, gente. É porque você tem que excluir, né? Você tem que excluir um deles quando você vai fazer o cálculo. Então, vamos lá. Para que isso, né? A gente vai ter o problema, a gente vai usar a lógica para resolver o problema, e aí, com essa lógica, a gente vai encadear essa sequência de passos. Tem que ser muito bem quebradinho, gente. Item por item, instrução por instrução. Tá? Então, assim, na hora que a gente vai ficar quebrando essas instruções, às vezes a gente perde o fio da meada, tá? Às vezes a gente se sente meio perdido lá no meio, porque você tem que fazer tipo, um pedacinho, pedacinho. Então, isso é natural, né? Mas a gente tem que procurar sempre estar pensando de maneira lógica, sempre estar encadeando esses pensamentos. E como é que a gente ensina isso? A gente não ensina, a gente é treino. Tá? Então, esses desafios aqui parece bobinho, parece, mas ajuda, tá? Ajuda bastante. A matemática ajuda bastante. Na verdade, ela vai ser bastante necessária, vai ter muito problema com fundo matemático, assim, nós vamos precisar. Então, e aqui, qual é a resposta?
Os meninos estão respondendo no chat que é 87. Ah, muito bem, 87. É que tá virado, né, gente? Porque a gente está vendo aí 16, 06, 68, 88, 98. Aí quando você olha para esses números, eles não têm sentido nenhum. Você pode tentar achar uma relação entre eles que não vai ter, não é uma progressão aritmética, nem geométrica, nem nada disso. Mas se você virar a figura, né, de cabeça para baixo, aí você vai ver 86, 87, 88, 89, 90, 91. Então, assim, vocês foram induzidos ao erro mesmo, né? Então, desconfiem. Certo. Agora, Nossa, gente, eu amo essas perguntas de lógica, mas depois que resolve, me dá um ódio de não conseguir. pois é, acontece. Gente, como é que faz para trocar uma lâmpada? Primeiro você compra a lâmpada. Ela tem que ser do tamanho que você precisa. Depois você junta os materiais para subir lá. E depois você troca. Você chega perto do bocal e enrosca ela. Não fui específico o suficiente, mas eu acho que é mais ou menos isso. É bom você tirar a lâmpada que estava antes. É importante, Botar senão não uma vai nova. entrar. Isso. Ó, esse algoritmo aqui, ele não tá bom, não. Eu também concordo aí. Então, aqui, pegar uma lâmpada nova, né? Foi bem genérico. Poderia ser comprar uma lâmpada nova, beleza. Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, desligar o interruptor, né? Pra você não tomar choque. Subir na escada com a lâmpada na mão. Aí essa parte aqui eu não concordo. Acho que seria melhor, ou você usa um cinto de utilidades, ou alguma coisa assim que você pode colocar a lâmpada, né? Ou você tira a lâmpada e desce com ela, senão você corre o risco de quebrar, você vai ficar com duas lâmpadas na mão ao mesmo tempo e ainda tendo que segurar na escada. Algumas pessoas definitivamente não conseguem fazer isso. Pessoas com labirintite não conseguiriam fazer isso porque teria que ficar segurando as duas sem segurar em nada, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não. Eu não Ou então faria. você chama alguém para te ajudar. Isso, também pode ser. Uma pessoa para segurar a lâmpada, para você não ter que segurar duas lâmpadas ao mesmo tempo. A outra Subir na... tá estragada mesmo, tá aqui no chão. Hum? A lâmpada já tá estragada mesmo, taca fora. Também Não pode. sabe, não sabe se ela tá estragada. Talvez só quer colocar uma mais forte. Pode ser também. O ruim também é a bagunça, né? Que lâmpada já é nos carquinhos. Então, né, enfim. Subir na Aí depois escada eu com a tenho que lâmpada fazer na... algoritmo para limpar o chão. Isso, exatamente. Aí tem que fazer o algoritmo para limpar o chão. Aí tem que pôr pelo menos um passo aqui, falando limpe o chão. Né? Subir na escada com a lâmpada na mão, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova, descer da escada, testar o interruptor, guardar a escada, jogar fora a lâmpada queimada. Aí no passo 11, em vez de jogar fora, seria limpar e depois jogar fora, né, o passo 12, jogar fora os restos da lâmpada queimada. Mas eu Tem acho tanta razoável. mensagem no chat que eu não tô nem conseguindo acompanhar. Deixa eu ver lá. O que está acontecendo nesse chat? Primeiro você cresce, primeiro você... tem, né? Ver se tem dinheiro. Nossa senhora, é mesmo, gente. Esse detalhe aí, né? Mas supondo que o problema é só trocar a lâmpada, é isso aí. Outro problema, vamos trocar o pneu. Como é que faz para trocar pneu, gente? Vamos ver se vocês fazem direitinho. Eu Como é que vi troca esse o pneu? algoritmo em algum lugar esses dias, hein? Desafrouxa um pouco, levanta o carro, termina de afrouxar, tira o pneu, Isso, gasta o parafuso, aperta um pouquinho, desce, termina de apertar. isso. Primeiro tem um caco, depois tem um macaco. Aí, tá aqui. E eu não sei trocar pneu, então eu não ia saber trocar o pneu, criar o Vamos algoritmo de trocar pneu. Vamos descobrir agora. Quem não sabe, quem não conhece, né, já ia tentar levantar o carro logo de cara e ia fazer errado. Primeiro você afrouxa as porcas, porque aí a roda tá fixa, né? Ela não vai ficar girando, você consegue fazer isso com mais facilidade. Aí você suspende o carro, aí você retira as porcas, né? Você vai só dar uma afrouxada nela a princípio. E aí você coloca o pneu reserva, depois você aperta as porcas,
Aí você abaixa o carro, aí depois você dá o aperto final, porque não dá para dar aperto final com o carro suspenso. E pronto, gente. Essa daí foi a. Sim, alguém quer falar alguma coisa? Professora Cristina? Pode falar. Fábio, Quem... deixa eu perguntar, mas para a lógica desse tipo aí, ela não tem que primeiro, para folgar os parafusos, não tem que ter primeiro a chave ideal para ela, porque ela é embaixo do, do banco. Ou seja, tem que pegar primeiro para flechar, que claro que não vai ter como flechar com a mão, né? Não tem. Aqui a gente está supondo que a gente já tem as ferramentas, tá? Aí, isso que está acontecendo, assim, vocês ficam com a dúvida, é exatamente o problema do algoritmo narrativo. O algoritmo narrativo, ele é complicado, porque ele traz essa ambiguidade. Aí eu vou mostrar para vocês as formas agora. Então, a gente evita essa forma de algoritmo justamente por causa disso. Ele permite essa maior ambiguidade. A gente tem 3 formas de representar o algoritmo, que é a forma narrativa, o pseudocódigo e o fluxograma, tá? Então, são essas 3 formas. Se eu quiser fazer ele narrativo, eu até posso, mas em alguns problemas, gente, isso não dá certo. Tá? Para essas situações cotidianas aqui que a gente ilustrou, vamos fazer o bolo de chocolate, tem lá um algoritmo. Vamos trocar uma lâmpada, tem um algoritmo. Vamos trocar o pneu aqui, também tem um algoritmo. A gente faz de forma narrativa. Mas se for para a gente fazer um problema real, que vai ser resolvido pelo computador, aí essa forma narrativa ela já não é admitida, tá? A gente não utiliza ela. Assim, só Então, de forma bem chula, escrever um algoritmo narrativo é simplesmente explicar uma coisa como se você estivesse falando com um retardado? exatamente. Assim, Ai, não, melhor não, é, definição. não é que é retardado. Pensa assim, a pessoa não entende nada de nada, assim, sabe? É, então, aí você vai explicar para ela, né? Faça isso, depois faça isso, e depois faça isso, e depois faça isso. É bem assim, sabe? A parte do retardado eu não Assim, escolhi bem a palavra, mas era mais ou menos assim, isso que eu queria falar. é. Aí, gente, então a gente tem essas 3 formas. Em linguagem natural, às vezes a gente chama de algoritmo narrativo, às vezes a gente fala algoritmo em linguagem natural, tá? Quer dizer a mesma coisa. A gente só escreve, né? A gente só escreve, vai escrevendo. Faça isso, depois faça isso. Tem gente que faz na forma de texto corrido e vai separando só as frases. Então, vai ser um parágrafo, por exemplo, sabe? Às vezes, a gente faz o algoritmo narrativo assim, uma sequência de passos numerados. Já vi das 2 formas. Mas a gente usa pouco isso, tá? São restritas as situações onde a gente usa esse tipo de algoritmo. A outra forma de representação que a gente usa bem mais é o fluxograma. Fluxograma é um fluxograma, todo mundo conhece, desenho, que é desenho, né? Que uma coisa leva para outra, depois para outra, depois para outra, e assim vai. Então, esse é o fluxograma. E a gente tem a outra forma, que é mais utilizada ainda, que é o pseudocódigo, tá? O fluxograma, ele dá muito trabalho para fazer, assim, é desenho, né? Fica mais fácil de entender, mas ele dá um certo trabalhinho. O pseudocódigo, ele é uma linguagem, a gente chama de português estruturado. Então, a gente escreve como se fosse uma linguagem de programação, mas não é. Aí temos exemplos aqui. Deixa eu aumentar aqui. Se eu quisesse somar 2 e 3, gente, olha a falta de generalidade, né? Nem para somar 2 números, não. Quero somar o 2 e o 3. Como que eu faria isso? Num algoritmo narrativo, olha como que ficou. Guarde o número 2 na variável A. Guarde o número 3 na variável B. Guarde a soma das variáveis A e B na variável C. Informe o valor da variável C. Tá vendo que é bem assim mastigadinho, passinho por passinho, uma coisinha de cada vez, né? É uma instrução de cada vez. E a gente tem que dizer tudo como que tem que ser feito, né? Então, guarde o número 2 na variável A, e assim vai. Como que ficaria isso daqui em fluxograma? Fluxograma é esse aqui. A gente sempre coloca aqui o início, esse desenho que significa início, essa meio que elipse aqui, início e fim. Aí esse desenho aqui, desse trapézio,
A gente tem também esse daqui do retângulo e tem esse outro aqui que parece um lápis, né? A ideia é que pareça mesmo um lápis, porque esse aqui é o comando imprima, escreva, tá? E esse aqui é para parecer que é uma entrada de dados, para parecer que os dados estão entrando. Então, aqui, ó, eu estou recebendo o valor da variável A. Tem que ser o 2 aqui, não está falando, né? O B, também eu estou entrando essa informação. Depois, a gente tem o processamento. O retângulo é sempre um processamento. Soma A e B. Somou, aí escreve a soma. E fim. Tá? Esse fluxograma, ele está um pouquinho diferente dos outros dois. Ele não dá, ele pode não dar a mesma coisa, mas não vou entrar nesse mérito agora, não. Então, assim, uma representação para esse algoritmo fluxograma está aqui. E o pseudocódigo? O pseudocódigo, a gente começa ele informando qual que é o nome do algoritmo, a gente coloca um nome qualquer, pode colocar algoritmo exercício 1, algoritmo soma, algoritmo conta, sei lá, algoritmo busca. Então, a gente põe o nome nele. Depois de a gente colocar o nome no algoritmo, a gente vem informando a lista das variáveis. Qual que é a importância da gente informar as variáveis? É preciso reservar espaço na memória para essas variáveis. E aí, a maioria das linguagens de programação trabalha desse jeito, em que você tem que fazer a declaração das variáveis, justamente para isso, para que o computador possa reservar espaço para essas variáveis antes de começar a execução. Então, ele já vai criar ali o espaço de memória do processo que vai, né, ser a execução desse programa, e aí vai ficar lá bonitinho, arrumadinho. Mas nem toda linguagem tem tipagem, aí nem toda linguagem você tem que fazer essa declaração de variáveis. Aí no algoritmo a gente faz também, e é sempre aqui, logo depois do nome do algoritmo, a gente faz a lista de variáveis, a declaração da lista de variáveis. Tem várias maneiras de fazer. Tem alguns algoritmos que a gente usa a palavrinha var para indicar que é variável, aí a gente indica quais são os nomes das variáveis e depois o tipo dessas variáveis. Aqui eu estou informando 3 variáveis, A, B e C, que são do tipo inteiro. Poderia ser também do tipo real, poderia ser do tipo literal ou do tipo booleano. E mais para frente eu vou explicar quais são esses tipos. E aí depois a gente vai colocar a palavrinha início. O algoritmo começa a partir daqui, início, porque por enquanto, né, foi só formalismo. Aí a gente tem o processamento do algoritmo. A recebe 2. Essa setinha aqui, viu, gente, a gente lê ela como recebe. Aqui no fluxograma, tá vendo que eu falei que tinha algumas diferenças. Uma das diferenças é em relação ao operador de atribuição. Né? A gente chama isso de atribuição. Por quê? Porque eu estou atribuindo um valor a uma variável. Aqui eu usei o igual. Isso aqui não é uma comparação, tá? Isso aqui é a atribuição. E aqui eu usei setinha. Ah, mas qual que tá certo? Os dois estão certos. Só que você tem que ser consistente. Se você usa igual para atribuição, na hora de comparar, você não pode usar o igual também. A gente usa igual, igual, tá? 2 iguais juntos. Ô, Cristiane, e quando são 3 iguais, é pra comparar o tipo e o valor? É uma coisa assim, não é? Mas isso aí é específico de alguma linguagem, tá? Pois é, verdade. Certo. Porque no linguagem C, no Java, a gente não tem esse dispositivo, não. A gente não tem esse recurso, não. Aí às vezes, assim, dependendo do formato de algoritmo, você até vê. Mas é o que eu sempre falo. Eu tento aproximar o algoritmo da linguagem que eu vou trabalhar. Tá? Sempre eu vou fazer o mais próximo possível. Né? Igual essa coisa aqui de colocar a palavrinha var, isso vem lá do Pascal. Então, eu geralmente não uso, porque a gente vai trabalhar com linguagem C, com Java, então eu acredito que confunde um pouco. Aí no C e no Java, ao invés de vir escrito var aqui, a gente escreve int, a gente informa o tipo primeiro, e depois as variáveis, ao contrário. Então eu procuro fazer mais próximo à linguagem de programação. Porque aí quando migra para a linguagem de programação fica muito mais simples. Né? Você não vai cometer erros. Mas entendam a importância do algoritmo. A gente vai fazer o algoritmo por quê? Porque a gente precisa fazer teste de mesa, a gente precisa entender o que a gente está fazendo sem depender de estar testando, né? Sem estar testando no computador. A gente tem que pegar aquela coisa e falar assim, ó, isso aqui vai dar isso. E aí, A recebe 2, B recebe 3, C recebe A mais B. Aí aqui ele vai somar o 2 e o 3, vai armazenar na variável C,
E por último aqui a gente vai fazer o quê? Escreva C. Ah, mas como assim que vai escrever o C? Vai escrever onde? Gente, o algoritmo não é como se fosse um programa, a gente escreve para o computador é burro, ele não entende nada de nada, então você tem que dizer para ele o passo a passo de tudo, ele não faz nada que você não mande, você tem que mandar, então. Se você mandar errado, ele vai fazer errado, se você mandar certo, ele vai fazer certo. Então, você primeiro fala para ele, olha, guarda o número 2 lá na memória, referente à variável A, no espaço da variável A. Guarda o 3 lá no espaço referente à variável B. Aí depois, guarde a soma do A com B lá no espaço da variável C. Aí depois você está informando aqui para o computador, olha, escreva a variável C. Como assim? Escrever na tela, gente. Tá? Porque se você não falar para ele que ele tem que escrever isso na tela, ele não vai escrever, vai ficar tudo só na memória dele. Certo? Então, a gente sempre utiliza esse escreva aí para poder dizer para ele que ele tem que escrever alguma coisa. No caso, a saída desse algoritmo, né, a saída na tela, é o C. Então, o que entrou aí, né? A gente fez a entrada do valor 2 e do valor 3, a gente teve o processamento, que foi somar o A com o B, que são as variáveis que vão guardar o 2 e o 3, e aí a saída foi escrever a variável valor da variável C, viu, gente? Vamos tomar cuidado com isso. Porque quando a gente fala assim, escreva C, C é uma variável. Então, ele vai escrever o valor da variável C na tela. Vai escrever 5 lá na tela. Não vai escrever mais nada. Vai aparecer só o número 5 lá, sozinho na tela preta. E aí, fim do algoritmo, né? A gente coloca essas marcações de início e fim, para a gente saber quando começa e quando termina. Aqui no fluxograma, vocês podem ver que a gente também usou. Aqui, no algoritmo narrativo, a gente não usa, né? Ele é mais informal, ele é mais assim, tipo para registrar a ideia mesmo, né? Para você não esquecer. Então você vai registrando a ideia rapidamente, sem estruturar, sem pensar muito em como vai fazer, né? Só vai dando instrução mesmo, falando. Então essa é a utilidade do algoritmo narrativo. Certo, gente? Essas são as 3 formas que nós vamos utilizar. Se vocês procurarem, vocês vão ver que ainda existem outras formas também de fluxograma, tem um outro que é um retângulo, e ali dentro você vai colocando os desenhos que significam todas as estruturas que a gente utiliza. Mas não é muito comum, não. Então, eu prefiro usar essas. Regras de construção do algoritmo narrativo. O algoritmo narrativo, ele não tem muita regra, né? Mas tem algumas, não seriam regras, né? Seriam algumas boas práticas que a gente pode seguir no algoritmo narrativo, para não ficar muito bagunçado. A primeira seria usar somente um verbo por frase, porque se você coloca mais de um verbo numa frase, significa que tem mais de uma ação dentro da mesma instrução. E isso a gente deve evitar. Então, um verbo por frase, para você ter ali um encadeamento melhor, né, de instrução por instrução. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, né? Quer dizer, você tem que explicar o passo a passo, né? Que a colega aí falou, né? Os outros termos aí, mas assim, o algoritmo, gente, ele vai ser executado pela pessoa, né? Vai ser pela pessoa porque a gente vai fazer o papel de um processador. Então, a gente vai fazer o teste de mesa, que é exatamente isso, é a gente executar o algoritmo, mas como se a gente fosse um processador. Usar frases curtas, simples, ser objetivo e não ser ambíguo, né? Tem que tomar cuidado com as ambiguidades. Igual tinha um algoritmo lá, né? Cozinha em fogo brando, falava desse jeito, né? Esse negócio de fogo brando, o que é, gente, né? Eu não sei, porque, né, tem lá, qual que é a temperatura que a gente Travou tem? para todo mundo ou só para mim? E aí, Acho que só para você. Então tá. Agora destravou. Então, tá bom. O fluxograma, ele tem a vantagem que, assim, entender um desenho sempre é mais fácil. Ele é mais conciso, é mais enxuto, né? Então, facilita bastante o entendimento do algoritmo. A desvantagem é necessário aprender simbologia, mas, assim, os símbolos não são muitos, né? Só que varia demais de autor para autor, de ferramenta para ferramenta que você vai construir o fluxograma. Então, tem essa desvantagem. E assim, mas eu acho que a pior desvantagem do fluxograma não é nem aprender a simbologia, é fazer, porque demora muito tempo para você fazer um fluxograma. Aí você se preocupa não só com a lógica, mas também como que você vai arranjar lá os desenhos. E aí isso te faz perder um tempo enorme, né, de ficar fazendo esse aqui, arrasta a seta para lá, põe alinhado, né, porque não é bagunçado, ele tem que ser tudo alinhadinho. Então, assim, a principal desvantagem para mim do fluxograma é essa, a dificuldade da gente fazer, da gente desenhar
realmente. Porque escrever é muito mais rápido, né? Você pode fazer o pseudocódigo ali na mão, assim, rapidão. O fluxograma também. Você pode desenhar, mas se você for fazer no computador, aí a diferença é bem grande. O pseudocódigo. Ele tem a vantagem que é muito mais fácil você transcrever ele para uma linguagem de programação. Até porque eu falei para vocês, né, que eu sempre faço o pseudocódigo de maneira que ele pareça com a linguagem que a gente vai utilizar. Então, a transcrição fica sendo bem direta. E a desvantagem é que você tem que aprender os comandinhos da linguagem. Aí aqui a gente vai, de novo, ver mais um exemplo em que a gente tem as três formas. O algoritmo aprovado ou reprovado a partir de 3 médias. O aluno vai ter 3 médias, a gente tem que pegar essas 3 médias, não, nessas 3 notas, aí a gente tem que calcular a média e verificar se a média tem valor 5 acima, tá? Se ele tiver tirado 5 ou mais, ele vai ser aprovado. Caso contrário, ele vai ser reprovado. Então, essa é a descrição do problema, e vocês podem ver que ela coincide com o algoritmo narrativo. Número 1, obter as 3 notas das provas dos alunos. 2, calcular a média aritmética das 3 notas. 3, comparar a média com o valor 5. 4, se for maior ou igual, escrever aprovado. Caso contrário, escrever reprovado. Lembrando que esse aprovado é que vai aparecer na tela para o usuário, ou reprovado, né, vai aparecer na tela lá para o usuário. Tá? Então, toda vez que a gente manda escrever, a gente está mandando escrever na tela. Isso aqui em fluxograma, como que fica? Está meio apagadinho, mas acho que dá para ver direito aqui. Temos aqui o início, aí temos, leia, nota 1, nota 2, nota 3. Olha aqui, tá vendo que aqui a gente usou um outro símbolo de entrada. Lá a gente tinha utilizado um trapézio. Aqui a gente está usando um losango, que é o que eu tinha falado para vocês. Varia muito, gente. Varia muito essa simbologia de um autor para outro. Tá? Então, você pega de um autor, ele faz assim. Você pega do outro, ele faz daquele outro jeito. Alguns não mudam. O de processamento, por exemplo, em geral, ele costuma ser um retângulo. Que aqui a gente tem um processamento. Média recebe nota 1, mais nota 2, mais nota 3, dividido por 3. Aqui. Esse outro símbolo aqui, do losango, nunca muda. Tá? Toda vez que a gente vai testar uma condição, a gente usa um losango. Aí aqui é como se eu estivesse fazendo uma pergunta. Toda vez que eu tenho um losango, é como se eu estivesse fazendo uma pergunta. A média é maior ou igual a 5? Se sim, eu vou escrever aluno aprovado. Se não, eu vou escrever aluno reprovado. E aí, fim. Só que tem um erro aqui. Qual é o erro, gente? A seta do aprovado deveria direcionar para o final? Isso, exatamente. Ela deveria estar entrando aqui embaixo, antes do fim. Aí entra aqui no fim. Para gerar um fluxo só. Porque desse jeito aqui, olha como que o algoritmo vai se comportar. A média maior ou igual a 5? Sim. Aí escreve lá, aluno aprovado. Aí depois vem para cá. E aqui tem o quê? Escreve aluno reprovado. Então, essa seta aqui, ela tem que apontar para depois do que vai ser executado quando o aluno não é aprovado. Porque este aqui é o comando que vai ser executado quando o aluno não é aprovado. Então, ele teria que estar para cima aqui, e não aqui para baixo. Senão, a gente vai colocar lá, né? Se o aluno tirou 6, por exemplo. Aluno aprovado, aluno reprovado. Vai escrever as duas mensagens ao mesmo tempo. Então, não é certo fazer desse jeito aqui, não. Então, esse do aluno reprovado devia estar saindo do losango. Isso, devia estar aqui para cima. Aí é o que eu falo, gente. Quando a gente vai desenhar esses fluxogramas, desenhar no papel até que é bom, assim, né? Legal, é rapidinho também. Mas para desenhar as setas, eita, as setas, elas sempre causam essas situações aqui. E esse algoritmo em pseudocódigo? Pseudocódigo não tem muito como... Então, aqui, eu não coloquei o nome do algoritmo, que já está aqui, né? Algoritmo aprovado ou reprovado. Aí, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar, né? Na verdade, antes de começar o algoritmo, é o quê? A declaração das variáveis.
Aí aqui eu estou informando as variáveis, média, nota 1, nota 2, nota 3. Estão vendo que, ó, mais um formato diferente, aqui eu não informei o tipo das variáveis, mas é sempre necessário informar. No caso dessas variáveis aqui, elas vão ser real, do tipo real, tá? Então, geralmente eu escrevo antes, então, real, aí dá um espaço, média, nota 1, e ponho a lista de todas as variáveis que são do tipo real no problema. Aí sim, aqui nós temos o início, leia, nota 1, nota 2, nota 3. Às vezes a gente usa parêntese aqui para separar, às vezes a gente não usa parêntese. Aqui, na linha seguinte, a gente tem o cálculo da média. Aí tá vendo o comando de atribuição? A gente usou igual. Não vamos ler aqui que média é igual a... Não, média não é igual aqui. Esse aqui não é o operador de igual para esse problema. Nesse problema, quando eu quero utilizar o igual, eu vou usar igual, igual, né, que é o operador de igualdade. Aqui é recebe. Tá? Então, aqui, quando aparece um igual sozinho, a gente lê como recebe. Média, recebe. Nota 1, mais nota 2, mais nota 3, dividido por 3. Então, aqui a gente tem que usar o parêntese para forçar a precedência, porque primeiro eu somo tudo, depois eu divido. Mas se eu não colocar o parêntese, vai dar erro aqui no cálculo. Pronto. Fiz a atribuição aqui para o valor da média. Aí eu vou testar o valor da média. Lá no fluxograma, a gente punha um losango. Aqui, a gente usa o se. Se a média for maior ou igual a 5, então escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno reprovado e fim do algoritmo. Fim do se, na verdade esse é o fim do se, e o próximo fim aqui é o fim do algoritmo. Aí um detalhe, assim, né, alguns já devem ter notado. Por que fica mais para a direita aqui, ó? É obrigatório fazer isso? Indentação. Isso, é indentação. Se você escrever tudo alinhado do lado esquerdo, vai funcionar da mesma maneira, mas fica pouco legível. Então, a gente faz isso aí que a gente chama de indentação. O que seria essa indentação? Para quê, né? É para a gente mostrar que este comando aqui, ele está dentro desse se. E este outro comando aqui está dentro do se não. Tá? Mas, às vezes, ele vai depender também não só desse alinhamento. Esse alinhamento, gente, é só para nosso entendimento mesmo, tá? Ele vai depender também de você informar quando começa e quando termina. Aí nós vamos usar, tanto no algoritmo, quanto na linguagem de programação, a gente vai usar o abre e fecha chave para sinalizar o início de um bloco de comandos e o fim de um bloco de comandos. Tá? A gente não vai ficar escrevendo início e fim, não, porque em alguns algoritmos o pessoal usa início, fim, início, fim, início, fim, e nas linguagens de programação que a gente vai fazer, a gente não vai usar isso, a gente vai usar chave. E chave dá problema que só. Então, a gente já vai acostumando com isso no algoritmo. Nesse caso, não precisa de nada, porque é um comando só. Quando tem um comando só, não precisa. Isso aí também depende da linguagem. Tipo, Isso. o Python tem que ser identado. O Java não é necessário, só que te ajuda muito. Isso. Às vezes você acha que alguma coisa está dentro ou fora das chaves e não está. Tipo, facilita muito para você visualizar o código. Além de ficar muito mais bonito. Exatamente. Aí, assim, por isso que eu penso no Python como uma linguagem ruim para começar, por causa dessa questão, porque além dos erros que acontecem tradicionalmente na lógica, ainda tem esses erros de indentação. Meu Deus do céu. Mas aí, tipo, no caso do Python, é bom por causa da síntese dele, que é bem mais simples. Não precisa daquele tanto de volta. Mas, às vezes, a gente precisa do tanto de volta para poder trabalhar esse raciocínio lógico. Pra quem tá começando, é bom pegar uma coisa com alguma linguagem completa. Isso. Sim. A gente usa o algoritmo o tempo todo. O que o Lula falou? Sim. A gente nunca pode subestimar o usuário, gente. Nunca, tá? Então, assim, a partir de agora, você vai começar não digo ter ódio do usuário, mas você vai começar a pensar no usuário como uma pessoa que está ali para sacanear o seu serviço. Não, aqui, ó. A gente tá todo mundo falando que o computador é burro, retardado e tal. Pois é, você acha que o usuário é mais. O computador, você fala para ele, faça isso. Ele faz, do jeitinho que você mandou, ele faz, né? A menos que você não saiba direito como que ele funciona, ele pode fazer alguma coisa errada. Por exemplo, na linguagem C, a gente não pode dividir por zero,
né? É porque o computador é bom? Não, porque não deve fazer isso. Então, você já tem que saber isso, né? E aí você faça o teste antes e não divida por zero. Mas o usuário, você fala para ele, não põe zero no denominador. Aí ele vai lá e põe só para ver o que acontece. Então, toma cuidado, né? Ô, Cristiane, Sim, jeito de voltar um slide aí, te perguntar um negócio. aqui. É, nesse se média maior ou igual, o igual é lê igual mesmo, não é igual no de cima, não. Isso, aqui a gente lê maior igual, tá? O que não pode ler é o igual sozinho. O igual sozinho, a gente não é um operador de igualdade. Então, para não criar confusão, eu prefiro falar recebe. É porque é esse o sentido mesmo. A média está recebendo um valor aqui nesse caso. Tá, entendi. Obrigado. Tá? Agora aqui não, aqui ele não está sozinho. Então, o maior igual, o menor igual, aí vai ser normal, do jeito que vocês estão acostumados. O diferente, a gente usa o operador não, que é um ponto de exclamação. Então, fica não igual. Aí a gente lê como diferente. Eu, às vezes, gosto de falar não igual. Mas é isso. E Ô, aí, pessoal? Cristiane, Sim. a gente vai usar o Visual, porque escreva, leia, essas coisas são dele, não são? Então, não, eu não prefiro que não usem, tá? A gente vai fazer teste de mesa mesmo. E a gente vai passar bem rápido por algoritmo, viu, gente? A gente vai ficar muito tempo, não. Logo a gente começa a ver a linguagem de programação. Usar o quê? Visual. O Visual é como se fosse um compilador de algoritmo. Você vai poder executar os algoritmos lá dentro dele. Eu não gosto por causa daquilo que eu falei. Aí ele tem uma sintaxe também. Aí você às vezes fica perdendo tempo corrigindo erro de sintaxe, sei lá, uma aspa que ficou errada, né? E não desenvolve a lógica. Eu não recomendo. E a sintaxe dele é muito próxima, é mais próxima do Pascal do que da linguagem C, do Java. A linguagem C e Java, elas têm a mesma estrutura, né? São muito parecidas. Então, assim, se você aprende o Java, você aprende o C. Se você aprende o C, você aprende o Java. Pelo menos, assim, a parte que nós vamos trabalhar, tá? Porque o objetivo dessa disciplina não é explorar a linguagem de programação, é explorar a lógica de programação. Então, até onde a gente vai, linguagem C e Java não vai fazer muita diferença. É somente os comandos de entrada e saída que mudam um pouquinho, né? A gente não vai ver o que é classe, o que é objeto. Não é nada disso. Porque vocês ainda tem muito tempo no curso para ver essas coisas. Aí a gente não precisa atropelar. Então, gente, né, tem várias linguagens de programação. Pascal nem se usa mais isso. Já tem muito tempo que não se usa mais o Pascal. C, COBOL também é linguagem de trocentos mil anos, mas parece que existem alguns sistemas legados ainda feitos em COBOL, em Clipper, e não tem um profissional que trabalha com essas linguagens mais, porque são muito antigas. Fortran também foi outra linguagem, assim, das primeiras, se utilizou muito, mas também não mais. Visual Basic, ainda se usa um pouco de Visual Basic. E a gente tem outras linguagens aí também no cenário, né? Tem o Python, que cresceu absurdamente, né? Ele é uma linguagem muito importante. Em algum momento vocês vão ter que aprender essa linguagem também, mas vai ficar mais lá pro meio do curso, porque quando você começa a trabalhar com situações mais complexas, o Python ajuda muito. Por enquanto, é isso que a gente precisa. A gente vai trabalhar os passinho. Esse slide repetiu. Não, eu não tinha mostrado. É aquele mesmo exemplo, somar 2 e 3, só que aqui eu estou mostrando uma linguagem de programação, que é o Pascal. Pascal não, é Pascal mesmo. Pascal, ele acabou originando outra linguagem, né, que usa sintaxe muito semelhante, que é o Delphi, que já também está bem, não se usa muito mais. O Java acabou engolindo, né? Os dois vieram assim, mais ou menos na mesma época. E o Delphi sumiu e o Java ficou e vai ficar por muitos anos ainda. Aí aqui, olha só, gente, como é parecido, tá vendo? O programa, ele é uma transcrição do algoritmo, né? Que a gente escreve algoritmo em português mesmo, para facilitar o nosso entendimento, mas ele é uma transcrição para o inglês. Olha isso.
Sério? Pascal é assim? Uhum. Meu Deus. Olha que coisa, atribuição, 2 pontos igual. Ah, pelo amor de Deus, aí você esquece os 2 pontos e aí dá um monte de merda. Né, eu vi esses 2 pontos e falei, que é isso? Eu não tinha visto a linguagem. Aí depois o pessoal, né, como linguagem C veio depois, aí eles amadureceram um pouco mais, eles viram que colocar só o igual estava bom, e que aí quem é acostumado vai entender que um igual só é para atribuição, que eu estou colocando o valor na variável, não estou comparando. E ficou bem melhor, porque isso aqui é só que para errar, né? É só para ficar errando. Aí o C++, Só os 2 pontos também acho que seria legal. Só que o povo já acostumou do jeito. pois é, mas aí esquece, vira uma confusão danada. Uma coisa que é muito comum a gente utilizar nas linguagens de programação é o ponto e vírgula. É o ponto e vírgula, viu, gente? E a gente já ri porque vocês vão parar em algum momento da vida de vocês aí e falar assim, que merda, errei, esqueci de novo o ponto e vírgula. A gente sempre esquece em uma hora ou outra e dá erro, aí você compila o programa, às vezes você está com pressa, compila o programa e aí ele dá erro por causa de ponto e vírgula. Os compiladores acham, né, hoje em dia a gente tem mais recursos nos compiladores que acham onde está o erro. Mas ninguém aqui vai escapar do erro de ponto e vírgula. Então, só para vocês olharem, não vou explorar aqui o programa em Pascal, não vou nem explicar isso, né? Como eu disse para vocês, a linguagem que a gente nem utiliza mais, que é muito parecida com a linguagem C, com as outras linguagens também, viu, gente? Não muda muito, não. É só para vocês darem uma olhada. Beleza? Posso passar, né? Pode. Aí aqui tem um outro exemplo, novamente, para vocês perceberem que é uma transcrição. Aí mesmo na linguagem de programação a gente faz a indentação, né? A gente coloca mais para a direita um pouquinho para mostrar que um bloco está dentro do outro. Aí aqui, ó, a gente usa também início e fim para poder indicar o bloco de comandos. Então esse aqui é o algoritmo para fazer a média de 2 notas e informar se o aluno está aprovado ou reprovado. É bem parecido com o que a gente fez ainda há pouco, só que o que a gente fez há pouco era para 3 notas. Aí aqui, declarou as variáveis, var, nota 1, nota 2, real. Esse tipo de algoritmo, tá vendo que ele se aproxima muito do Pascal, olha aqui, igualzinho, ó. Aí depois, declarou a variável média, real, poderia ter declarado aqui junto? Poderia, na mesma linha, poderia, não precisava ter feito uma linha diferente, não. Início, peguinho. Leia, readLN, abreviação de readline. E aí vai. Leia, quer dizer, o leia é o read. Aí, média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Esse aqui é o recebe do Pascal. Somou as duas notas, dividiu por 2, igualzinho. Se média maior ou igual a 6, então. Olha que diferença. If média maior ou igual a 6, then. Então, quer dizer, é uma tradução para o inglês. Só isso. Aí aqui a gente não colocou início e fim, né? Aqui ele coloca um início para demarcar o início do bloco de comandos que vai ser executado quando essa condição aqui é verdadeira. Aí depois a gente tem o else aqui, que é o senão. E aí a gente tem também um bloco de comandos que vai ser realizado quando isso aqui é falso, quando essa condição que a gente avaliou é falsa. Então, se a média maior ou igual a 6, vai executar isto. Se não, vai executar isso. E aqui é do mesmo jeito. Se a média for maior ou igual a 6, então executa isso. Se não, executa isso. Fim do se, fim do algoritmo. Muito parecido, né? Então, não precisa ter medo de linguagem de programação, não. Se você aprende o algoritmo, você aprende linguagem de programação também. É só questão de lembrar que você não vai escrever o se, você vai escrever if, você não vai escrever início, você vai escrever begin, só. O primeiro é uma linguagem ou é só a representação do algoritmo? A gente chama de pseudocódigo, é um algoritmo. Entendi. Imaginei, mas eu queria ter certeza. Isso. Então, assim, ó, recapitulando, as formas de algoritmo que nós temos são essas daqui. O algoritmo narrativo, o fluxograma, o pseudocódigo. O narrativo, eu falei para vocês que a gente tem que aprender a fazer, né? Às vezes a gente usa, assim, muito raro. O fluxograma a gente usa mais, que é esse desenho.
Mas a forma que a gente mais vai utilizar é o pseudocódigo, que é esse aqui, né? Um falso código, porque ele não está em linguagem de programação nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito semelhante a um código, a um programa. Tá? Só que a gente escreve em português e não tem muitas regras de... Tem menos regra que na linguagem. Na linguagem, você não pode errar um ponto e vírgula. Tá? No algoritmo, se errou o ponto e vírgula, errou, não dá nada não. O importante é a lógica. Qual forma que eu devo usar? Qual dessas três que eu uso? Geralmente, a gente não usa o algoritmo narrativo. Tá? Se você quer mostrar alguma coisa, né, computacionalmente, o narrativo não vai funcionar bem. Tá? Apesar de que, assim, quando a gente trabalha com problemas complexos, muito complexos, e que talvez o algoritmo fique muito extenso, e que você às vezes vai escrever um artigo científico sobre isso, aí a gente coloca uma forma ali que é meio pseudocódigo e meio algoritmo narrativo, fica um negócio meio assim. Aí nesse caso tudo bem, porque né, é difícil você colocar todo o algoritmo lá, é como se você colocasse um programa no artigo científico, e a gente não faz isso. Então a gente pula, a gente abstrai e coloca só alguns detalhes. Mas assim, né, quando a gente quer mostrar ali, computacionalmente, como que faz, né, faz o que está acontecendo, a gente evita o algoritmo narrativo porque ele permite maior ambiguidade. Então a gente vai usar sempre fluxograma ou o pseudocódigo. Mas muito mais mesmo pseudocódigo, viu, gente? Se eu falar assim, faça o algoritmo, não é narrativo e não é fluxograma, é pseudocódigo. Tá? Se eu não especificar de que forma, aí você faça o algoritmo pseudocódigo. Se eu pedir os outros, você faz, né? Isso aí. Simbologia. A gente já viu um pouco da simbologia. Então, a gente vai utilizar esse elipse aqui como símbolo terminal, ou seja, início e fim. O processamento é um retângulo. Aqui a gente tem um retângulo de cantos arredondados. Não precisa ser necessariamente de cantos arredondados. A entrada de dados. A gente vai usar esse desenho aqui, né? É um trapézio. Às vezes, a gente usa outros desenhos também. E para imprimir, a gente usa este aqui, que parece dar uma ideia de um lápis, né? Para lembrar que é para exibir, que é para escrever, que é para imprimir na tela. A gente usa esses termos, tá? Escreva, imprima. Quase sempre é escreva, imprima. Aqui está usando exibir, né? A gente não usa muito esse termo, não. E aí, gente, algo que nós vamos usar o tempo inteiro são os operadores lógicos. Ah, pessoal, esse material já está tudinho lá na plataforma, viu? Ele estava oculto, aí eu coloquei lá para vocês, então às vezes vocês já deram até uma olhada nele lá. Tá tudinho, o texto tá tudo explicando esses negócios. Talvez não tantos detalhes, né? Na aula a gente dá mais detalhes. Os operadores lógicos, essa parte aqui tem. Os operadores lógicos, a gente já tinha comentado sobre eles, lá no Scratch tem. Tem o e ou não. O e é o and, o ou é o or e o não é o not. São esses os operadores da lógica. No algoritmo a gente usa em português mesmo. Aí na linguagem de programação a gente vai usar isso, mas geralmente a gente usa símbolos. O and é um e comercial. O ou é duas barras verticais juntinhas. E o não é um ponto de exclamação, lá nas linguagens de programação, tá? Só a título de curiosidade mesmo. Depois, quando a gente vai trabalhando na linguagem, a gente vai explicar isso novamente. Então, aqui, pessoal, esses operadores, eu trabalhei no Scratch, mas vou explicar novamente, porque tem alguns aí que chegaram, assim, bem recente, né? O e, ele é um operador. Como assim um operador? Ele vai usar operandos, então eu vou ter que usar coisas para poder aplicar esse e. É como se fosse um operador de soma. Como que você faz para somar? Não precisa de dois números? Sim, precisa de dois números. Ou então operador de multiplicação, operando de multiplicação. Não precisa de dois números para multiplicar? Precisa. O operador e ou and é a mesma coisa. Você precisa de dois operandos para avaliar se a expressão é verdadeira ou falsa. No caso do e, para a expressão ser verdadeira, os dois operandos precisam ser verdadeiros também. Então, se eu tiver lá A e B, quando que essa expressão é verdadeira? Quando o A é verdadeiro e o B é verdadeiro.
Se os dois forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Só essa situação. Se o A for falso e o B verdadeiro, ou se o B for verdadeiro e o A for falso, vai dar falso. Eu já vou mostrar uma tabelinha verdade para vocês, tá? Mas só para a gente criar isso aí, né? Para a gente fazer esse acordo. O E, uma expressão com E, só é verdadeira quando os dois operandos são verdadeiros. Já a operação com ou a expressão com ou, ela só é verdade, ela só é falsa, né? Na verdade é o contrário, a gente fala da falsidade dela. Ela só é falsa quando os dois operandos são falsos. Se pelo menos um for verdadeiro, a expressão com ou é verdadeira. Certo? Se um for verdadeiro, se os dois forem verdadeiros, a expressão é verdadeira. Já o As not outras representações gráficas para essa relação aí, né? do ou, É? Não, de IN, or, ou, tipo, sim, uns sim. desenhos. Não, na linguagem de programação a gente usa o E comercial, então essas duas barras. E às vezes no algoritmo a gente usa também o E comercial ou as duas barras. Deve ser no... Como é que chama o negócio? No fluxograma, Deve ser no fluxograma que eu vi uma vez. tá? Mas geralmente até no fluxograma a gente escreve mesmo o operador. Assim, na lógica proposicional, a gente usa outras coisas mesmo. A gente usa o chapéuzinho, acento circunflexo. Ou então um Vzinho para o ou e para o E é o acento. Mas isso aí a gente usa mais na lógica proposicional, e vocês vão ver isso numa disciplina, acho que é do terceiro período. É uma disciplina só para trabalhar isso. E aí, gente, o not é um não. Esse operador, ele é diferente dos outros porque ele não é binário, ele é um operador unário, quer dizer, ele usa só um operando. Ele nega. Então, quando você coloca lá, não há, se o A for verdadeiro, o resultado vai ser falso. Se o A for falso, o resultado vai ser verdadeiro. Então, não é para inverter o sentido das coisas, tá? Aí tá aqui a tabelinha verdade que eu comentei com vocês. Temos aqui o operador. Temos aqui AND or NOT. Aí o AND, eu tenho aqui, o T é true, tá? É verdadeiro. E o F aqui de falso. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso dá falso. Ou seja, qual a única situação que o operador AND vai ser verdadeiro? Quando os dois valores envolvidos são verdadeiros. Que é esse aqui. No mais, ele dá falso. Agora o OR. Aqui eu tenho verdadeiro ou verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou falso, dá falso. Então, ele só dá falso se os dois operandos forem falso. No mais, ele dá verdadeiro. Já o not, aqui a gente tem o verdadeiro, então não verdadeiro é falso. E aqui a gente tem o falso, não falso é verdadeiro. Aí ele só usa um operando, ele não usa dois operandos. Se eu quiser aplicar em dois, aí aplica um de cada vez, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu quiser aplicar em 3, eu tenho que fazer de 2 em 2, né? Igual eu vou fazer uma soma, eu vou fazer de 2 em 2. Eu não vou fazer em 3 ao mesmo tempo. Aí usa parêntese. Certo, pessoal? Entender esses conectivos lógicos, esses operadores lógicos? Tranquilo. E quando é que eu vou precisar disso? A gente fez alguns exemplos lá no Scratch, né? Em que teve um lá que a gente testou. Se o mouse estava pressionado e ele estava sobre o ator. Então, a gente precisava das duas coisas ao mesmo tempo. Aí a gente usou o E, porque a gente tinha que ter as duas coisas lá. A gente vai ver alguns exemplos de expressão
Aqui já tem. Aqui eu tenho esse valor de variável aqui. O A vale 5, o B vale 8 e o C vale 1. Tá? Então, são esses valores, eles não vão mudar, não. Aí eu tenho essas expressões aqui que geralmente a gente acaba colocando nos programas, nos algoritmos. Aí eu tenho aqui uma expressão do lado esquerdo e uma expressão do lado direito. Isso aqui, ó, nesse caso aqui é o igual, viu, gente? Não é atribuição, não, é o igual mesmo. Então, A igual a B, B maior que C, tá vendo? São expressões. E aí a gente tem um conectivo entre elas, a gente tem um operador entre essas expressões. E eu quero saber o resultado dessa expressão inteira, se é verdadeiro ou falso. E aí, dá uma olhada aí, me fala aí se essa primeira é verdadeira ou falso. Primeira é falsa. Segunda é verdadeira. A última coluna seria o resultado. Aí depois aqui a gente vai escrever os resultados. Então repete que eu não entendi, não. Ó, Por a gente favor. tem que avaliar, eu quero saber da expressão inteira, gente, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Nossa, é fácil desenhar com mouse. Eu quero saber se isso aqui tudo, ó, se eu avaliar isso aqui tudo, se é verdadeiro ou falso. Então tem que ser falso. Ó, aqui eu vou analisar essa parte, depois essa parte, aí depois eu olho essa parte aqui. Então vamos lá, vou Entendi. fazer essa primeira aqui. A igual a B, o A é 5 e o B é 8. Não, então isso aqui já deu falso. Aí depois a gente tem a outra parte da expressão, mas o conectivo aqui é um AND. Tem jeito de um AND dar verdadeiro quando aqui já é falso? Não. Não tem jeito. Então eu já sei, não precisa nem olhar isso aqui. Eu já sei que isso aqui é falso. Falso. Mas se eu quisesse avaliar, ó, o B é maior do que o C, o B é 8, o C é 1. Aqui deu verdadeiro. Tá? Só que verdadeiro e, aliás, falso e verdadeiro dá falso. Agora continua aí, gente, vai falando os resultados. Esse aqui é o diferente, viu, gente? Eu ia perguntar isso agora. Tá? É uma das maneiras de representar o diferente. Particularmente, eu prefiro representar desse jeito aqui, ó. É exclamação igual. Porque esse aqui é o não, tá? O not. Eu prefiro aquele igual cortado da matemática, mas já que não é possível. A gente já vai evitando, porque aí depois quando vai fazer o programa não tem. Então, a gente usa esses outros símbolos. A segunda é falsa, né? Verdadeiro. Por que que B é menor que C? B, Mas eu acho que é só um que tem que estar certo aí. Ó, o beleza. operador. Né? Aqui, A diferente de B. Os dois são diferentes? Sim. Sim. Então, eita, que isso? Ele fez um risco aqui, ele não fez isso não. Ó, verdadeiro, né? Tô colocando o T de true, verdadeiro. São diferentes. Aqui o operador é OR, é o OU. Aí o OU, qual que é a regrinha do OU? Se pelo menos uma for verdadeira, aqui é verdadeiro. Então, não preciso nem analisar a outra para saber que aqui é verdadeiro. Mas se eu quiser analisar a outra, B menor do que C. O B é menor que C? Não, aqui deu falso. Mas falso ou verdadeiro é verdadeiro. O próximo, o que que dá? Falso. Ó, vamos analisar. O A é maior do que o B? A Não, é não. 5. É menor? Então, aqui deu falso. O A é 5 e o B é 8. 5 é maior do que 8? Não, deu falso. Aí, esse operador aqui é o not, é aquele operador que nega. Se for falso, ele põe verdadeiro no lugar. Se for Pois verdadeiro, é, põe falso. eu esqueci que ele converte. Isso. Então, aqui vai dar verdadeiro. E esse outro aqui, gente?
essa expressão? Falso. Aqui o nosso operador é o AND, né? Então, qual que é a regra? O AND, se uma for falsa, o resultado aqui é falso. Então, vamos analisar os nossos operandos aqui. A é menor que B? O A é 5 e o B é 8. Deu Não. verdadeiro. E aí a outra parte. O B é maior que C? B é 8 e o C é 1. 8 é maior do que 1? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. E a próxima? Essa aqui agora. Verdadeiro ou falso? Falso. Então vamos ver. O Isso é operador maior aqui, ou igual? isso, maior ou igual. Esse aqui é o operador ou. Então, A maior ou igual a B? O A é 5. 5 é maior ou igual a 8? Não, não é. E do lado de cá, B é igual a C? Não, não é também. Falso ou falso dá falso. E por último, a gente tem aqui uma outra operação com not. E dá o quê, gente? Essa aí dá falso. Dá falso? Tipo assim, A é igual ou menor a B é verdadeiro. E o not é como se invertesse o sinal. Isso. Deixa eu só ver aqui que fez um barulhinho, acho que desconectou. Vou pegar o ponteirinho de novo. Então, A menor ou igual a B, A é 5, o B é 8. A é menor ou igual a B? Sim, verdadeiro. Verdadeiro, estou usando o T de true, viu, gente? Porque aqui na minha tabelinha está em inglês. Quando aprende lógica, às vezes aparece mais em inglês. A menor ou igual a B? Verdadeiro. Not true, não verdadeiro, vai dar falso. E então ficou falso, verdadeiro, 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 falso, falso. Falso, verdadeiro, 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 falso, falso. Certo, pessoal? E a gente vai usar muito isso, né? Quando a gente tem que testar, por exemplo, se um número está no intervalo, se está entre dois números, a gente tem que testar as duas extremidades do intervalo. A gente até fez um exemplo assim. Que horas são? 10h33. Pessoal, perguntas, dúvidas aqui até o momento? Da minha parte, não, porque eu não sei esperar, já perguntei no meio da explicação. Gente. Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma coisa. É verdade, né, Luan? E aí, gente? O pessoal tá falando no chat que tá tudo certo, pode continuar. Pode? Então tá, deixa eu... aqui tem os exercíciozinhos. Eu vou pular aquele pedacinho lá e eu vou explicar isso aqui, porque é algo importante que a gente acabou passando meio rápido. Condicional. A gente chama isso aqui, ó, esse símbolozinho do fluxograma e o si de estrutura condicional.
Por que condicional? Porque a gente sempre vai escrever uma condição aqui dentro. E geralmente essa condição que a gente escreve aqui dentro, ela vai ter uma expressão lógica, tá? É muito difícil não ter uma expressão lógica. Na linguagem C, a gente faz uns negócios meio doidos, assim, e a gente não usa, às vezes não usa expressão lógica, tá? Inclusive, é um motivo de acontecer alguns erros, algumas falhas em relação a esse recebe. E o Java é a mesma coisa, porque ele é muito parecido com a linguagem C, então, às vezes, ele admite uma atribuição lá dentro e vai dar verdadeiro também, como se fosse verdade, e não é, tá? Mas, enfim, isso aqui, esse símbolo aqui, a gente sempre vai utilizar ele quando a gente quer testar uma determinada condição. Eu quero testar se a média é maior ou igual a 6, por exemplo, para saber se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Aí aqui, ó, tá vendo que o diagrama agora tá certinho, porque eu apresentei um exemplo que tinha ficado errado, tá? Aí aqui, olha como que tá. Aqui a gente tem o início do algoritmo, aqui a gente tem as entradas. Esse algoritmo aqui, ele é genérico, viu, gente? Ele não é realmente um fluxograma que faz alguma coisa, não. Ele é genérico só para mostrar como que é a estrutura das coisas. Aí eu vou ter entradas, e aí eu vou ter o teste dessa condição. Aí nessa condição, eu vou escrever alguma expressão lógica que vai utilizar lá maior, menor, que vai ter que me retornar um verdadeiro ou falso, tá? Então, sempre eu vou escrever alguma coisa aqui como se fosse uma pergunta. Tal coisa é maior do que isso? O valor de nome é igual a João? Tá? Então, a gente sempre vai escrever alguma coisa que seja uma condição. Aí, essa condição, ela vai ter dois resultados possíveis. Ou o verdadeiro ou o falso. Se for verdadeiro, eu vou executar um conjunto de instruções aqui, ó. Eu vou ter um processamento submetido à condição. Se for falso, eu vou fazer outro bloco de comandos, ou eu posso não fazer nada. Nesse caso aqui, tá vendo? Eu não estou fazendo nada. Isso aqui a gente chama de estrutura condicional simples, tá? Simples por quê? Porque eu só faço alguma coisa se for verdadeiro. Eu só estou fazendo ser verdadeiro. Se for falso, eu não faço nada. Aí essa bolinha aqui, qual que é o significado dela? Aqui a gente está juntando os fluxos. É como se estivesse continuando, ó. É como se fosse continue, né? Aí ele vai continuando aqui a execução normal. Porque aqui seria um fluxo se fosse falso. Aqui o fluxo de verdadeiro. Tá vendo? É como se quando você chega numa encruzilhada, né? Então você tem dois caminhos a seguir. É o caminho do verdadeiro ou o caminho do falso. Só que chega em algum momento, essa encruzilhada, ela tem que voltar. Tá? No fluxograma, isso sempre tem que acontecer. Tem que voltar e virar um fluxo só. Então, a gente sempre volta e transforma num único fluxo. E essa bolinha é o que a gente usa para juntar os fluxos, certo? Às vezes, a gente não usa nada também, deixa a linhazinha direto seguindo. Então, isso aqui é uma estrutura condicional simples, tá? Simples no sentido de que eu não faço nada se for falso, mas se for verdadeiro, eu faço isso aqui outro, certo? A gente não tem uma estrutura para o caso de ser só falso, viu, gente? A gente só tem o caso de ser só verdadeiro. Ah, mas e se eu quiser testar só ser falso? Você muda aqui a sua condição e testa só verdadeiro. Você coloca o não lá, né? Inverte. Aí, esse processamento aqui, ó, que vai vir aqui depois dessa bolinha que unificou os fluxos, esse processamento, ele vai ser executado independente da condição, tá? Ele está depois da condição, independente se aqui foi falso, se aqui for verdadeiro, ele vai executar isso aqui, depois vai executar essa saída e depois vai vir aqui para o fim, certo? Na linguagem de programação, ficaria assim, ó, if condição, e aí a instrução que vai ser realizada. Se aqui tiver vários comandos, várias coisas a serem feitas, aí a gente usa chave. No pseudocódigo também, só que aqui vai ser se, não vai ser if. A gente usa chave para indicar que é o início do bloco de comandos e a gente usa chave para indicar que é o fim do bloco de comandos. E aí vai ter aqui as instruções. O que vai ter nessas instruções? Não sei, gente. Não sei, pode ter um monte de coisa, tá? Por exemplo, olha esse problema. Gente, eu tenho sérios problemas com isso também. Né? Quando alguém fala alguma coisa assim, às vezes a gente, como a gente está acostumado a isso, às vezes a gente acaba sendo literal demais. Vá ao supermercado e traga ovos. Se tiver leite, traga 2 caixas. O que uma pessoa normal vai trazer do supermercado? Pessoa normal, programador nem diferenciado. Pois é diferente.
Daí eu traria 2 caixas de ovos, mas depende. Eu acho que uma pessoa normal traria os ovos e traria 2 caixas de leite ou uma caixa de leite e 2 caixas de ovo? Eu acho que a pessoa normal ia trazer os ovos e 2 caixas de leite. E uma pessoa anormal traria só o leite. O programador, né? Porque olha só o que está escrito, vai ao supermercado. Gente, quando eu falo anormal, é só o jeito de falar, viu? É porque assim, o pensamento acaba ficando um pouquinho diferente mesmo. É porque eu sou meio desbocada, como vocês já perceberam, mas eu não tô bêbada nem falando por mal. Tudo bem. Aí, gente, ó, vá ao supermercado, traga ovos. A ordem para trazer o quê? Ovos. Não tá falando que é para trazer leite, não é para trazer ovos. Se tiver leite, então quer dizer, o programador, o que ele vai fazer? Vai chegar no supermercado, a primeira coisa que vai é procurar o leite. Aí ele vai olhar, tem leite, tem leite, tem leite. Aí ele acha a caixa de leite. Ele, tem leite. Então eu vou levar 2 caixas de ovos. Assim, é isso que ele vai fazer, né? O que está escrito aí é isso. Então traga 2 caixas de ovos. Né? Então, porque olha só como que é o negócio aqui. Calcular a média. Isso aqui, né, o losango, a gente lê como um se. Se a média for maior ou igual a 7, sim, a média é maior ou igual a 7, né? Verdadeiro. A gente às vezes usa o V, às vezes usa o T, às vezes usa o S, para dizer que sim, que verdadeiro. Então, aqui, média maior ou igual a 7. A média é maior ou igual a 7? Sim. Então, escreva aprovado. Esse bloquinho aqui está me dizendo que é o escreva. Tá? Aí vocês viram, toda hora usa uma representação diferente, porque é assim, se você pega um livro de um autor, ele faz de um jeito, você pega um livro de outro autor, ele faz de outro jeito, e vira uma salada essas coisas. Mas o que é importante, se você está fazendo dentro do mesmo algoritmo, use o mesmo símbolo para escrever, use o mesmo símbolo para o ler, fica tudo certo. Este aqui não muda, este aqui não muda e este aqui não muda. Só muda os símbolos de escreva e de leia. Então, aqui, né, calculou a média. Aqui a gente está verificando se essa média é maior ou igual a 7. Se sim, escreve aprovado. Se não, tá vendo? Ele não faz nada, vai direto para o fim. Então, quer dizer, o aluno que não é aprovado, ele não fica sabendo de nada, né? Ele não recebe nada. Vai ficar, o programa vai executar, né, vai terminar e ele não vai ter a informação se ele foi aprovado ou reprovado. Simples assim. Aqui, a gente tem um exemplo dentro do algoritmo, né? Ali a gente tinha só um fragmento, aqui a gente tem o algoritmo, ele tem pseudocódigo. Então, de novo, a gente declarou as variáveis, nota 1, 2 e 3, aí a gente tem aqui a palavra no início, play, nota 1, nota 2, nota 3, média, recebe, nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido por 3. Esse exemplo aqui a gente até já tinha visto, né? Se a média for maior ou igual a 5, então escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno reprovado. E fim do se, fim do se não. Qual que é a diferença aqui para o anterior? Nesse primeiro, que a gente fez um fluxograma, ele só testava se era verdadeiro, né? E aí ele fazia o quê? Ele dava uma resposta se fosse verdadeiro, mas ele não fazia nada se fosse falso. Tá? Aí eu falei para vocês que aquilo lá é estrutura condicional simples. Já esse daqui a gente chama de estrutura condicional composta. Por quê? Porque é o se e o se não. Eu tenho algo a fazer se for verdadeiro e tenho uma outra coisa para fazer se for falso. Tá? Por isso que ela é composta. Então, a gente sempre vai ter o caso do verdadeiro e o caso do falso, tendo que fazer alguma coisa. Então, lá, eu falei para vocês, ó, terminou a execução do programa, se o aluno foi reprovado, ele não recebe nada, assim, a tela fica preta lá para ele e pronto, acabou. Já esse algoritmo aqui, a tela não vai ficar preta. Se ele tirou mais do que 5, vai aparecer a mensagem, aluno reprovado. Se ele não tirou mais do que 5 ou 5, aí vai aparecer a mensagem, aluno reprovado. Então, não vai ficar tela preta para ele, não. Ele vai descobrir que ele foi reprovado. Mas só lembrando, gente, a média aqui é 6, viu? Não é 5, não, que a gente dá alguns exemplos com média 5. Aqui. Então, assim, no desenho do diagrama vai ficar diferente, ó. Então, aqui a gente tem o início, a gente vai ter a entrada dos dados, e aí a gente vai ter a condição. E aí a gente sempre vai ter 2 linhas saindo aqui da condição. Você pode colocar em qualquer um dos lados aqui, né? Porque aqui a gente tem 3, né? Você pode colocar em cima, aqui, embaixo,
ou aqui deste lado, embaixo, tá? Mas geralmente a gente não põe saindo aqui dos outros lados do losango, não. É sempre da pontinha aqui do losango. E aí a gente escreve se é verdadeiro, então sim e não, ou pode escrever a palavrinha também, verdadeiro e falso. Aí aqui a gente vai ter um bloco de comandos que vai ser executado quando essa condição é analisada como sendo verdadeira. E aqui a gente vai ter um bloco de comandos que vai ser executado quando essa condição aqui é falsa. E aí, de novo, a gente tem aquela bolinha que vai unificar os dois fluxos. Então, aqui, pensa que é um caminho, é uma bifurcação. Né? Você chega lá, você está andando um caminho reto, e aí, de repente, você chega, tem dois lados para seguir. Aí, para que lado que eu vou? Né? Então, nesse caso, a gente tem esse losango, que é um teste de condição. Então, por exemplo, para que lado que eu vou? Se esse caminho tiver sombra, eu vou por esse. Tá? Se ele não tiver sombra, eu vou por esse outro. Então, esse seria um teste de condição, supondo que vai ser só um verdadeiro ao mesmo tempo, não os dois. Aí, pessoal, aqui a gente tem, né, o bloquinhos, e esse caminho ele vai bifurcar, você vai seguir por um deles, tá? E aí, quando eu falo em seguir por um caminho, eu estou falando da execução realmente do programa, do algoritmo. Então, você vai tomar só um lado. E aí, depois, esses fluxos, eles vão se unificar. Então, essa bifurcação, ela não vai ficar até o fim, não. Aí, ela vai unir, e aí vai virar um caminho só novamente, que é o que está acontecendo aqui, ó. Uniu, virou um caminho só novamente. Tá? E no algoritmo, no programa, como que fica? No algoritmo, a gente acabou de ver, né? Fica um se não, e depois tem o fim do se. Se fosse numa linguagem de programação, e geralmente eu faço um algoritmo parecido, né, como a linguagem C ou Java, fica desse jeito aqui na linguagem C e no Java. Eu vou ter um if, aí entre parênteses eu vou escrever qual que é essa condição, aí eu vou ter aqui a instrução, no caso de ser verdadeiro, aí eu vou ter a palavrinha else e a instrução no caso de ser falso. Não precisa colocar chaves, não precisa colocar fim do se, não precisa colocar nada, só isso. Mas, se eu tiver vários comandos a executar, várias instruções a executar, aí eu tenho que colocar chave. Então, se ou if, se for no algoritmo, eu coloco se. Se for na linguagem de programação, eu coloco if. Abro parênteses e escrevo as condições. Aí eu abro esta chave aqui para dizer que é o início do bloco de comandos. Aí eu vou ter vários comandos, tá? Se tiver mais de um comando, já é um bloco de comandos. Se tiver só um, eu não preciso. Então, aqui eu tenho um bloco de comandos, aí eu fecho aqui. Então, início do bloco, fim do bloco de comandos. E se não, se essa condição aqui for avaliada como falsa, aí eu vou aqui para o else. Então, aqui eu vou ter também um conjunto de instruções, que eu tenho que colocar início e fim. A chave significa início e aqui o fecha-chave significa fim. A gente não pode esquecer as chaves. Se você esquece de colocar as chaves, fica errado. Então, por exemplo, se eu não colocasse essa chave aqui, ó, antes do else, ficaria errado e daria problema, tá? Porque aqui, o compilador, ele ia encontrar um if, aí beleza, e depois o início. Aí ele faz aqui, esse comando, aí de repente não tem a chave e ele encontra um else. Mas esse else é par do quê? Porque o else, ele nunca existe sozinho, gente. O senão, ele não vai existir sozinho, tá? Esse senão aqui. Ele nunca existe sozinho, ele sempre vai vir de par com o se. Então, é se, senão. Tá? Jamais você escreve um senão sozinho. Ô, Cristiane, no caso, o else if. Tipo, tem o if, o else e o else para fechar. Certo. A gente não tem o else if no C e no Java, também nós não vamos utilizar ele no algoritmo. Ah, sim. Nos dois não existe o else if neles? Tipo, o else ele continua fazendo até quando precisar fazer? Isso. Mas assim, você Como pode... assim? É infinito? Enquanto tiver a opção de fazer, você pode fazer. Entende? Isso. Ó, o que você está perguntando aí é a estrutura condicional aninhada. O que significa isso? É quando eu testo uma condição, logo depois de testar uma condição. Então, eu vou ter um if, um se não se. É como se a gente tivesse um se não se tudo junto, tá? A gente não tem eles juntos, mas a gente pode escrever eles juntos, mas aí eu preciso escrever...
assim, é porque tem linguagens que tem o comando, é junto mesmo, né? Nessas linguagens que eu citei, no algoritmo, a gente não tem ele, mas eu posso colocar lá dentro também, que é o que está sendo feito aqui, ó. Aqui eu tenho a condição. Se for verdadeira, eu faço esse conjunto de instruções aqui. Se for falsa, eu estou testando uma outra condição, uma condição 2. É tipo aquele laço de repetição do Sprite Box que você tinha passado para jogar? Não, esse aqui não é igual ao laço de repetição, não. O laço de repetição ainda vou falar sobre ele. Isso aqui é quando, por exemplo, se chover, se não chover, eu vou para a escola hoje, eu vou para o instituto hoje estudar. Né? Aí, a gente tem aqui o caso sim. Então, se não chover... Não, mas não ficou bom porque eu usei negação, gente. Não é bom ficar usando duas negações, não, porque isso atrapalha a cabeça. Tipo assim, vai chover. Sim, não vou e vou levar guarda-chuva. Vai chover. Não, vou e vou levar guarda-chuva. Tipo isso. É mais ou menos isso aí. Só que aqui é porque eu preciso testar uma outra aqui. Então, vamos testar as duas coisas. Se eu estiver animada, eu vou para o instituto. Beleza. Aqui, caso verdadeiro. Se eu estiver animada. Se eu não estiver animada, aí você pensa assim, mas não é só isso, né? Se eu estiver animada, se eu não perder o transporte, né? Porque tudo depende do transporte para chegar. Então, se eu estiver... Aí, no caso aqui, que tal um não? Quando nós estamos testando, deixa eu já pegar um exemplo aqui, porque esse aqui não está muito legal, não. Eu não sei se os coleguinhas também não entenderam, mas se eu estiver explicando porque eu perguntei, eu já consegui compreender, eu acho. Uhum. Não, eu tenho um exemplo aqui melhor, porque esse aqui é só o diagrama. É só para mostrar que depois do else eu posso colocar outra condição, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui tá melhor do que esse exemplo que eu estou tentando dar. Aqui eu tenho as variáveis, aqui eu tenho as notas, aqui eu tenho o cálculo da média, esse algoritmo a gente já viu ele. Só que aqui nós estamos aumentando as funcionalidades dele. Se a média for maior ou igual a 5, então escreva aluno aprovado. Se não, tá vendo? Eu tenho um se logo depois do se não. Eu estou fazendo um outro teste dentro do se não. Aí aqui a gente chama de estrutura condicional aninhada. Por quê? Porque eu tenho um outro teste dentro de um teste, né? Então aqui eu testei, eu tenho um se e se não, e aqui eu estou testando novamente. Aí, gente, no caso, isso aqui nós temos esse dispositivo também. Quando o aluno termina o semestre, o aluno consegue tirar mais do que 6, esse aluno está aprovado. Está aprovado, né? Já está de férias. Já quando o aluno não tira mais do que 6, ele tem o direito de fazer uma prova final, que é como se fosse uma recuperação. Mas não é todo mundo que pode fazer essa prova final. O aluno tem que ter uma nota que seja maior ou igual a 3, tá? Senão ele não vai poder fazer a prova. Até porque não tem como, a média é 6, se ele tiver com 0, o que vai adiantar ele fazer essa prova final? Então, ele não faz a prova final. Tá? A condição para o aluno fazer a prova final é essa. E ele também não pode ter reprovação por falta, tá? Então, ele tem que ter a nota maior ou igual a 3, e aí sim ele vai poder fazer a prova final. Então, se a média for maior ou igual a 3, então escreva aluno em prova final. Se não, escreva aluno reprovado. Enfim, né? Aí o aluno reprova direto, ou aprova direto, ou o aluno vai para a prova final. Então, a gente tem 3 situações agora, tá vendo? Porque o se, ele só me dá 2 situações. Né? Quando é verdadeiro, eu faço uma coisa. Quando é falso, eu faço outra. Mas e se eu precisar testar mais de 2 coisas? Se eu quiser saber mais de 2 situações diferentes? Aí você vai usar um se dentro do outro. Então, a gente testou uma primeiro, ó. Se a nota for maior ou igual a 5. Aí foi esse aqui o resultado. E se não? Aí eu tive que testar uma outra coisa. Aí eu testei aqui essa outra coisa. A média é maior ou igual a 3? Se for maior ou igual a 3, então, aluno de prova final. Ele tem direito de fazer a prova final porque ele vai alcançar, talvez, né? Ele vai precisar tirar uma nota muito grande aqui. Se não, escreva aluno reprovado. Certo, gente? Então, este bloco aqui, esse conjunto de instrução aqui, ó, quando que ele vai ser executado? Quando a gente fez o teste aqui, a nota não é maior do que 5,
Aí a gente testa aqui novamente, e a nota não é maior do que 3. Aí vai vir para cá. Não é maior ou igual a 3, aí vai vir para cá. Então, isso aqui só vai ser executado quando? Quando a nota for inferior a 3. E aqui, gente, essa instrução aqui, quando é que ela vai ser executada? Quando a média for menor do que 5 e maior ou igual a 3. Exatamente. Tá? Então, isso aqui a gente chama de estrutura condicional aninhada, porque tá uma dentro da outra. Ó. Esse se tá aqui dentro desse se não. Vou ver aqui para o se não. E se eu quisesse colocar mais alguma coisa aqui dentro? Posso? Posso, gente. Eu posso colocar quantas eu quiser, tá? Ainda é estrutura condicional, mas tem essas 3 formas de fazer. Eu posso fazer ela simples, posso fazer composta. No simples eu vou fazer só o se. Posso fazer composta, que eu tenho o se e o se não. E posso fazer ela aninhada, em que eu vou ter um se, eu vou ter o se não, mas dentro do se não eu vou ter também outro se e se não. Aí aqui a gente tem mais um exemplo de fluxograma com uma estrutura, no caso aqui é composta, né, que é chupar a bala só se for de morango, né? Pegar a bala, é de morango? Se sim, não, na verdade é o contrário, não quero de morango. Se sim, não chupar a bala. Se não, então retira o papel, chupa a bala, joga o papel no lixo e fim, terminou. Finalizou aqui. Opa! Aí aqui tem uns exercíciozinhos, mas esses exercíciozinhos eu vou deixar para depois. Tá? Nesse módulo já vai vir alguns exercícios para vocês. Gente, perguntas, dúvidas? Por mim tá tranquilo. Aqui tem mais uns outros exercícios para treinar, esses daqui. Para treinar meu raciocínio lógico, tá? Depois eu vou passar para vocês lá no... Eu vou passar uma lista de exercícios no Moodle, aí eu já vou colocar esses exercícios, tá? Então, eu vou finalizar. Nenhuma pergunta, que não tem nada no chat. E... Quando a gente começa com Java? Olha, eu acredito que a gente vai no próximo módulo, eu acho que já dá para começar. Eu já posso começar os conceitos. Eu vou deixar uma lista de exercícios, mas talvez no próximo módulo a gente eu vou colocar, tá? Eu vou colocar na carta de navegação. Mas, assim, vai depender do andamento das aulas. Tá bom. Beleza, gente. Então, hoje é sexta-feira, 10h58, 11 horas praticamente, né? Então, bom final de semana para todos. Logo eu vou postar a lista de exercícios, tá? Continuem fazendo o projeto. Eu vou marcar com vocês também um dia para vocês apresentarem esses projetos. Vou combinar com vocês depois tem mais coisa que eu estou planejando aqui. Depois eu mando para vocês a carta de navegação e aí vocês vão ver direitinho o que nós vamos ter para o próximo módulo. Gente, é só isso. Bom final de semana para todo mundo. Bom dia a todos. Tem gente querendo fazer pergunta? Pode fazer pergunta, gente. Tem nada não. Tá? Eu já estou liberando, né? Quem não quiser ver a pergunta, tudo bem. Por hoje é só. Tá? Mas quem quiser ficar para perguntar alguma coisa, pode ficar, gente. Então pode parar a gravação para os coleguinhas. Eu vou parar a gravação.